Oi, bem-vindo ao canal. Curtam e se inscrevam. Boa história. A história de hoje se inicia na casa do Marquês Morgana, na capital. Dentro da residência vemos uma jovem dama e um rapaz. Estão falando sobre o casamento deles, ir para o norte e viver uma vida lá. O jovem dá um aviso para a moça sobre não terem luxo. E também que ela vai ter que ser uma legítima senhora da casa. Mas ela parece não se importar muito com suas falas, enquanto ele segue falando sobre como ela deve agir. A jovem só se preocupa em comer seu docinho de tão bom que está, e se questiona se deve comprar mais. O pensamento do jovem diz que é por isso que a chamam da rainha da alta sociedade, e começa a descrever as características dela, que não é surpresa o príncipe herdeiro ter se apaixonado, e se recorda dele ter raspado o cabelo por ela, mas decide que não pode acreditar cegamente em fofocas, mas concorda que a beleza que ela tem é muito conveniente. Então, depois desse momento, a jovem quebra o silêncio e diz que eles vão se casar. Ele todo convencido de ser uma escolha sábia, e mesmo ela não querendo, existe um contrato a ser seguido, mas ela rapidamente avisa que o casamento não vai ser entre os dois. O rapaz não entende nada e ela repete: não com você. Irei me casar com seu pai. Agora nos vai ser explicado por que ela vai casar com o pai. Era uma vez, há muitos anos atrás, 300 para ser exata, um contrato foi feito entre os antigos chefes das famílias. Vamos casar nossos descendentes quando eles nascerem, mas se a diferença de idade for muito grande, ou ambos do mesmo gênero, isso seria estranho, então vamos definir um prazo generoso. Foi como dois idosos brincando, mas o problema foi no papel usado. Nesse contrato em específico, por mais que o papel fosse jogado no fogo ou descartado no mar, ele sempre retornava para o mesmo lugar. Aparentemente as famílias tentaram de tudo, mas não surtiu efeito. O cara rejeitado fala alterado sobre o futuro da família cair em ruínas se eles não cumprirem o contrato. Tem uma cláusula e pergunta se ela não viu. Ela olha para o contrato e pensa na antiga, tímida Maeve que não aguentou e cedeu à pressão e acabou aceitando se casar com Gilbert. Mas senhorita Kim, que veio de um outro mundo, é diferente. Já conhece o fim dessa história. Lua crescente de Esmeralda. Era uma vez um menino de nome Gilbert adotado pelo grão-duque, o segundo filho Rezem. Rezem possuía o coração gentil e as qualidades para ser um bom mago, e então acabou se tornando o protagonista da história. Porém, seu irmão mais velho, Gilbert, cego de inveja e sentimento de inferioridade, decidiu se tornar nada menos que o vilão dessa história, e então, cerca de um ano depois, trouxe para casa uma moça como sua esposa. É exatamente isso, uma jovem moça bondosa se tornou a esposa do vilão. Essa vocês podem adivinhar, era Maeve. Sua família estava à beira da falência, devido ao fracasso de muitos investimentos, e não tendo escolha, acabou aceitando a proposta de casamento, devido ao contrato, e foi para o norte onde viveu dias insuportáveis. Pensou que seria melhor não ter se casado. Afinal, se nascesse de novo, não cometeria os mesmos erros. Com os conhecimentos da vida passada, Kim reconstruiu a vida financeira da família, com muitas joias e ouros. O Gilbert grita com Maeve e pergunta por que de ela agir assim e o que fez de errado. Ela se faz de sonsa com uma expressão engraçada e diz que não houve erros. Só está curiosa sobre o pai dele, com o contrato na mão. O questiona sobre seu pai ter lhe dado uma boa educação e tem necessidade de conhecer ele, e que ele é um homem solteiro. Isso torna um candidato muito válido, e não satisfeita mostra uma cláusula. Nela diz: sem restrição de idade ou estágio, para que o casamento possa acontecer. Ele fica completamente sem reação, pois não tinha essa informação, e que tinha certeza de todos o acharem um homem velho. Agora ele a pergunta sobre seus desejos, joias ou vestidos, e a acusa de ser muito ambiciosa, e não estar satisfeita com ele. E fala se é por ele ser adotado que o tem subestimado. A prota, levemente irritada, chama sua empregada para escoltar o jovem para fora. Ele tenta intervir, mas sem sucesso. Ela manda saudações ao grão-duque, e então solta uma pérola o chamando de futuro filho, e assim ele só teve a opção de se retirar do local. Um castelo é mostrado para a gente,
com alguns animais. Parece que todos estão dormindo bem tranquilos, e um homem musculoso também junto deles. Esse então é o Lorde do Norte. A cobra chega perto dele para o acordar, e infelizmente não vemos seu rosto. Então, em uma noite do lado de fora da mansão, um senhor veio a procurar pela nossa protagonista. Isso vai se repetindo por vários dias. 10, 7, 3. O tempo foi passando e o semblante de desespero do coitado só piorou. Ele estava pedindo que ela aceitasse uma audiência com Gilbert. Com uma cara bem sofrida, ele acredita que não vai acontecer hoje de novo. E em outro momento, a empregada da prota grita a chamando, contando que chegou um presente, que ela deveria ao menos ver o que era. Ele enviou flores que são usadas em funeral, mas a Maeve diz que ele não deve saber o significado. Acrescenta que deve ter escolhido pela cor, que branco significa, e que ele é o tipo de homem que acredita que todas as flores são iguais. A empregada furiosa diz que a casa do Duque não sabe ensinar o básico de etiquetas e boas maneiras. Ele nunca vem, só manda seus servos. A prota deixa isso de lado e diz que o dia de hoje tem outras prioridades. Não voltar para casa até gastar todo o nosso dinheiro. A empregada empolgada concorda rapidamente. Vemos muitos vestidos e sapatos, e à frente de uma loja que está fechada para reservas. Agora nossa prota toda bonita aparece, Maeve Morgana, a filha mais velha. Agora vemos algumas jovens reunidas na loja, e uma agradece a prota por convida lá. Ela precisava de ajuda para encontrar uma roupa. O nome dela é Charlotte, e então Maeve não deixa de agradecê-la também, e ela se recorda de festas antigas, onde era chamada de cafona, e fala que isso a destruiu. A prota diz para Charlotte não se preocupar, que vai garantir que Monica não terá motivos para falar de suas roupas novamente. Ela a abraça com gratidão e carinho. A silhueta de uma moça de cabelos vermelhos aparece reclamando de não poder entrar. Ninguém consegue impedi-la e as meninas ficam aflitas. Essa moça diz que, pela voz, tá tudo bem, sua amiga, que tá lá dentro. Ela aparece e diz para Maeve que é verdade, né? A identidade da moça é Mônica. Sem saída, a prota concorda e as outras a cumprimentam. Ela mal chega e começa a menosprezar Charlotte, falando do senso de moda dela ser péssimo. Charlotte sem jeito sorri e diz que a prota tá ajudando dessa vez. Sem falar mais nada, Mônica só aceita e decide se sentar no meio entre Maeve e Charlotte, e diz ser o destino estar ali, e então vai ajudar e escolher algo para Charlotte vestir. A Charlotte tenta sem sucesso rejeitar a ajuda de Mônica, mas ela está decidida e faz um elogio que Maeve ficaria linda em saco de farinha. Então não significa que entende de moda. Sabemos que na novela ela não era retratada como vilã só desajeitada e tímida. Mônica mostra um vestido que é um pouco chamativo para Charlotte, mas insiste que ela deveria ao menos provar. A nossa prota, sendo esperta, decide intervir e diz para Mônica que ela quem deveria provar esse tal vestido, por combina com o vermelho de seus cabelos, deixando Mônica um pouco corada de vergonha, e assim Mônica acaba cedendo. As meninas pensam nela como um filhote bravo, e a prota dá ideia de outro vestido para Charlotte. Do nada outro assunto surge, e é falado sobre Maeve e Gilbert. Mônica pergunta se é verdade que ela recebeu uma proposta dele e se a aceitou, e acusa de estar fazendo caridade antes do casamento. As meninas ficam surpresas e perguntam à prota se é verdade. Ela responde calmamente que recusou ele. A Mônica usa essas palavras para dizer que ela rejeitou ele por ser apenas o filho adotivo e não ser bom o suficiente, e diz ser engraçado ele agir como um nobre de verdade. As meninas falam que Mônica exagerou, mas ela só diz que Maeve merece o melhor, e fala sobre como ela teria que ir para o norte. A prota só diz que não precisam se preocupar com ela, e sai dizendo que vai viver uma vida feliz no norte com um marido que só olhe para ela, em uma casa aconchegante no norte, e diz que vai se retirar primeiro por não estar bem, com pensamento de como as coisas vão acontecer, se será do mesmo jeito de antes. Na novela, Mônica falou de Gilbert todos os dias, coisas más, e um dia ela concordou sem querer, e acabou que Gilbert fez com que essas palavras se transformassem em violência. Não só isso, eles acabaram tendo um caso, e que nessa nova vida, nenhuma das duas se envolva com ele novamente para ficarem bem, e infelizmente eles acabam se encontrando.
E por hoje finalizamos esse vídeo. Obrigada por assistirem.